Oi gente, tudo bom? Vídeo novo começando. Eu tô aproveitando para começar já o vídeo aqui, enquanto as crianças estão ali. Daqui a pouquinho eu termino. A gente veio dar uma voltinha no shopping. E o que eu quero falar com vocês é o seguinte: hoje, seja muito bem-vindo ao canal, meninos e meninas. Lembra de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito. Hoje a gente vai estar contando rapidinho o que realmente aconteceu desse policial, essa polícia portuguesa bater realmente na nossa porta. A gente se assustou bastante. Então vamos pro vídeo que vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. Fala junto e misturado é justamente por isso, porque a gente vai estar falando um pouquinho de cada coisa. O assunto de hoje realmente é bem mais sério. Enfim, o que aconteceu? Vou contar em todos os detalhes. Eu estava em casa, a sorte, né? Ou sorte ou não. Enfim, eu estava em casa, meu marido também. Nisso o interfone tocou. Eu fui atender. No que eu atendi, eu já vi, porque o interfone daqui, eu vou mostrar depois, vou ver se eu consigo, eu não vou colocar hoje nesse vídeo, mas uma outra hora eu coloco pra vocês. É aquele interfone que quando alguém toca, já tem uma televisãozinha e você consegue visualizar quem é que tá tocando. E como aqui é casa, eu moro em casa, né? Então é fácil de você já conseguir meio que ver. E eu tava no andar de cima, quando eu vi, eu atendi o interfone e eu percebi que eram pessoas já com farda. E eu falei, sim, pois não. E ele perguntou, posso falar com o proprietário, com o dono da casa, né? Eu falei, sim. Mas eu respondi assim, mas o que se trata? A gente gostaria de falar com os donos da casa, é possível? Eu falei, sim, com certeza é possível, mas eu gostaria de saber o que se trata. Teria possibilidade? E aí ele falou novamente, não, eu gostaria de falar, é possível abrir a porta? Aqui quem tá falando é da polícia portuguesa, do GNR. Falei, ok, vou abrir. Terminei de colocar um casaco, né, enfim, coloquei um sapato. E aí eu falei com meu marido, eu falei, nossa, polícia da GNR... Gente, o que aconteceu aí? Porque a GNR é uma Guarda Nacional Republicana. É uma força de segurança com natureza militar de Portugal, constituída por militares, de autonomia, com jurisdição em todo o território nacional. Será que você passou? Será que a gente fez alguma viagem, algum desses, né, que a gente sai, de repente teve alguma multa e a gente não pagou alguma multa? Enfim, o que aconteceu? Porque já falando de multa, eu já vou até explicar pra vocês. A gente já pagou sim uma multa aqui. Na verdade, assim, é muito difícil aqui em Braga a gente ter uma... Como é que se diz? É aquela fiscalização, igual tem aí no Brasil, pelo menos quem era do Rio, igual eu era, existe muito aquele pessoal da Sete Rio, que fica sempre procurando para ver se você, onde você estacionou, se você pagou, né, aquele local do estacionamento. Aqui já existem umas maquininhas que você já pode pagar, ou você baixa o app no celular e você já faz o pagamento. Mas também existem os fiscais, chamado Via Verde, enquanto no Brasil, no Rio de Janeiro, fala Sete Rio, aqui é pelo Via Verde, e eles fiscalizam essa parte do estacionamento. Então eles também passam, que foi o rapaz que passou deixando a multa. Então de vez em quando passa, não é tanto quanto no Brasil, pelo menos aqui em Braga, né, Lisboa tem um monte, aqui é muito menos. Então é um ou outro que você vê de vez em quando. Mas assim, teve uma vez que eu até tô saindo um pouquinho só pra explicar esse negócio da multa, tá, gente? E aí eu deixei o carro, mas era assim, gente... Era tipo 5 metros, eu fui pra pegar só a máquina de costura que já tava pronta, porque eu tinha deixado na manutenção, e eu falei, eu vou ali buscar. Então eu falei, cara, não vai dar nem 5 minutos, então eu vou lá buscar. Quando eu voltei, aí não adianta, já tava o papelzinho, o carro já tinha sido multado. Multa no valor mais ou menos de... foram 8 euros, gente, que nós pagamos por 2, 3 minutos por ter deixado o carro. Ai, vou te falar, nunca mais, né? Nunca mais a gente deixa. Ok, então eu pensei assim, será que foi alguma multa? E a gente já tinha recebido uma outra multa, gente. Ai, tô ficando cheia de multa, né? A gente já tinha recebido uma outra multa, porque foi assim, a gente tinha passado sim com o carro em algum local. A multa que a gente pagou, acho que foi 3,90 euros, que foi aquela que eu falei com vocês que chegou pelo correio, que aqui é CTT.
bater. E essa multa foi o seguinte, nós passamos em um daquela parte onde tem o pedágio, que aqui em Portugal, o local onde a gente está aí no Brasil que chama de pedágio, não é pedágio, aqui é portagem, né? Mas independente, eu tô falando pra vocês brasileiros, porque os portugueses daqui já sabem que é portagem, né, gente? Mas quem tá no Brasil não sabe, não vai entender quando eu falar portagem. Vai falar, o que é isso, né? Então, por isso que a gente tem que falar na nossa língua pedágio. Pois é, pra vocês ficarem sabendo. Mas é assim que se chama aqui. E daí aconteceu essa situação que eu disse pra vocês. E nós pagamos com cartão. Normal, só que o que aconteceu? O cartão, por algum erro, algum problema, não fez o pagamento. E depois de um tempo que a gente viu que realmente o cartão depois não aceitou, não fez o pagamento. Resumindo, a multa depois chegou em casa para pagar. A multa que chegou, a gente não viu, ou sei lá onde que fica, às vezes em algum site, alguma coisa, e tá a polícia batendo na porta. Eu falei, tá bom, vamos abrir, né? Óbvio, quem não deve não teme. A gente abriu, desci. E aí o policial perguntou, gostaria de saber qual o nome, né, da senhora, do senhor, não. E a gente disse, quanto tempo vocês moram aqui? A gente falou. E aí ele falou, é porque a gente veio aqui, porque aqui tá no endereço antigo, vou mostrar pra vocês, a gente tá aqui com intimação, porque nessa casa morou um casal de brasileiro, e esse casal de brasileiro tá meio que assim, a gente sabe que tem um outro endereço que eles estão, mas esse endereço continua também pra gente. Então a gente veio ver se eles estão aqui, porque fizeram várias compras, passaram, tem muitas multas, enfim, é uma quantidade de coisa absurda pelo que eles disseram. E resumindo, saíram, não pagaram e estão por Portugal, cada hora num endereço, né? Cada hora numa morada. E aí, menina, quando ele falou aquilo, nossa, mas sabe o que é o coração assim? Você respirar fundo e você falar assim, meu Deus, não acredito. Ai, graças a Deus, porque a gente já sabe que a gente não tá fazendo nada de errado. Mas, poxa, quando a polícia bate na nossa porta, a primeira coisa que ele pensa é assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Né? Então, e aí ele começou a explicar a situação. E aí eu falei assim, não, você me desculpa, você até me desculpa de eu ter questionado a entrada, mas é porque a gente que mora no Brasil e que principalmente mora em casa, a gente infelizmente assim, tá sempre desconfiada, né? Se é um ladrão que tá entrando, quem que tá entrando, se tá batendo, se é verdadeiro, se não é. Então a gente fica naquela coisa. E aí ele falou, não, eu entendo perfeitamente que eu sou casado com uma brasileira. Ele falou assim, então eu sei como que vocês também às vezes ficam aqui. Eu falei, então a gente é difícil a gente perder. Claro que a gente já tá um tempo nessa casa e a gente assim, ainda não passou por nenhum problema, graças a Deus, né? Porque são casas que não tem muros, né? O murinho é baixinho, tipo assim, aquelas coisas muito abertas. Então, é meio que surreal, né? Você morar num lugar desse, não é casa de condomínio, é uma casa normal. Então, quando eles bateram, eu pensei, gente, será que isso é verdade? Será que não é uma piada? Será que isso é... Enfim, o que realmente é? E aí ele tava falando, não, você tá certa, foram 2 policiais, eles disseram, você tá certa. Já acontece em alguns lugares também de Portugal, alguns golpes, né, por exemplo, lá pra Lisboa, enfim, alguns pontos específicos também, até Braga não deixa de acontecer, né, Braga é mais tranquilo, é mais pro norte, mas não quer dizer que também não aconteça nada, gente, acontece. Mas por que eu quis dizer isso, mostrar esse vídeo pra vocês? Porque assim, a gente passa por todas as situações, em todos os lugares do mundo, e você leva um susto sim, e esse foi um pedacinho de um que eu passei aqui, que eu deixei pra contar pra vocês, como que é complicado você ficar com aquele receio, ainda mais quando você não tá no seu país, porque você fica logo pensando assim, nossa, quais serão as sanções aplicadas de alguma coisa que de repente a gente não tá sabendo, né? Porque quando é no nosso país, meio que assim, a gente já entende muito mais daquelas leis, das consequências, do que pode ser ou não, você tem como questionar, você conhece mais pessoas, você tá por dentro do seu ambiente, né? E quando você tá num outro lugar, você fica, tudo aquilo você fica meio que assim. E eu vou, então, graças a Deus, para resumir, não foi algo que foi atrás de nós, bateu realmente na nossa porta, mas não era para nós. Então assim, mas eu fiquei assim, gente, vocês não têm noção. Eu, pelo menos assim, porque nunca bateu uma polícia na minha porta, então foi algo que para mim assim foi
muito assustador, né? Então é muito assustador, eu lembro porque para quem morou no Rio de Janeiro, a gente que, pelo menos é a gente que entra naquela Washington Luiz, que passa na linha vermelha, é normal você ter um monte de policial e o policial para mesmo com aquela coisa na tua cara e aí você, né, é aquela blitz que tem, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, é assim. Então eu sei porque eu passei por isso muito no Rio de Janeiro, mas em relação assim, às blitz, mas não de um policial batendo na porta de casa, porque a gente também não morava em casa no Brasil, a gente morava em apartamento. Então, o que acontece? Você leva aquele susto, você fica pálida, branca, gelada, você não sabe o que fazer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas existiram outras situações, eu vou estar contando aqui no canal pra vocês, que são sérias, que aconteceram também e, olha, tem coisa que a gente fala assim, não acredito. Então assim, esse foi o início da pontinha de uma das coisas que eu tenho pra contar pra vocês. Então fica ligadinho no canal, às vezes a gente ri, mas na hora, no momento, a situação é difícil, gente. Então assim, você tem que ter a cabeça fresca, tem que relaxar, como eu falei. Quem não deve, não teme, né? Mas às vezes é complicado, porque às vezes você termina passando por determinados problemas que não foi você que causou. Mas estamos aí, isso acontece no mundo inteiro, poderia ser em qualquer país, né, até mesmo do Brasil. Eu não tô dizendo que é por conta, porque foi em Portugal. Não, gente, tira essa palavra, porque senão fica aquilo tudo muito discriminatório. Então o que eu quero deixar claro é que as situações acontecem em qualquer lugar do mundo, né? Elas podem acontecer. E eu tô contando situações que estão acontecendo ou que aconteceram comigo, não literalmente porque foi daquele país, né? Claro, se eu estiver morando em Portugal, vai ser em Portugal. Se eu estiver na Espanha, vai ser na Espanha. Se eu estiver na Itália, vai ter sido na Itália. Então não é porque é culpa da Itália, porque é culpa de Portugal, porque é culpa... Não é isso. Mas é o que aconteceu, né? Então eu vou estar contando alguns outros detalhes, tanto de escola, como situações assim. E aí vocês vão estar sabendo, tá, gente? Então, meninas, pois é, mais um susto aí que passamos, mas graças a Deus deu tudo certo, tá bom? E eu vou contar pra vocês, gente, vai entrar um vídeo depois que eu vou falar com vocês, isso realmente, assim, nós quase pagamos uma multa de quase 1.000 euros. Fica ligado no canal que eu vou estar contando essa situação que ninguém merece, gente. Que pano pra manga que deu isso. Então fica ligada. Beijo no coração pra todo mundo e até o próximo vídeo.